Olá, como é que você está? Tudo bem? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre uma pergunta comum em entrevistas de emprego. Como você lida com o estresse e a pressão? How do you handle stress and pressure em inglês? E vamos ver alguns princípios de como responder essa pergunta de uma forma positiva, porque estresse todo mundo tem, pressão todo mundo tem e todo mundo reage a elas. Agora, como que a gente deve reagir? A gente até vai ver aqui. Mas como responder sobre como a gente reage pode fazer toda a diferença se a gente vai ser aprovado para o emprego ou não. Então, se você está procurando uma entrevista de emprego com maior qualidade, ser aprovado numa seletiva de emprego ou melhorar a sua posição na empresa, esse vídeo é para você. Então já deixa a sua curtida, segue o canal e vamos embora para o vídeo. Aqui, nós vamos ver princípios de como responder a essa pergunta, mas basicamente o que está por trás dela? O interesse do empregador de saber se a gente pode dar conta de lidar com situações desafiadoras e manter ainda a produtividade. Você consegue? Então, é importante responder com a verdade, mas é importante saber responder de uma forma que vai ajudar a gente, que vai contribuir para a gente ser aprovado. Um deles é destacar os mecanismos que a gente usa de enfrentamento de estresse e pressão. Pressão do chefe, o que você usa? Um 38? Não é a melhor estratégia. A gente tem que usar estratégias válidas. Discuta estratégias e técnicas específicas que você usa para gerenciar o estresse e a pressão, como fazer pausas, exercícios, meditação, gerenciamento de tempo, delegar tarefas. Tudo isso pode ser usado para que a gente use melhor o tempo ou use melhor aquele sentimento negativo que poderia causar dano para a nossa produtividade. A gente vai lidar de forma mais positiva, gerando produtividade, porque a gente vai tirar de letra estresse e pressão. Mostre resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de se recuperar de situações estressantes e manter o foco em seus objetivos, continuar, basicamente, perseverar diante de dificuldades. Dificuldades aparecem no trabalho, não é verdade? Você deve ter as suas experiências de dificuldades que você já passou, mas você desistiu? Às vezes a gente desiste de algumas coisas, mas basicamente a gente quer mostrar que pode entrar para essa empresa, cumprir as atividades que são esperadas, mesmo que haja estresse e pressão. É isso que a gente tem que mostrar nessa daqui. E é importante dar exemplos de como a gente aplicou esses mecanismos de enfrentamento em situações reais da vida, fornecendo exemplos. Porque se a gente mostra exemplos específicos, não fica aquela teoria, se eu tivesse uma pressão, eu reagiria assim. Não, se for o seu primeiro emprego, você pode citar situações da época escolar ou situações com o trabalho que você faz ajudando a família, ok? Pode ser útil, é importante mostrar situações reais em que você já enfrentou estresse e pressões de forma positiva. Agora, a de sempre, seja honesto. Não adianta tentar conseguir um emprego de forma desonesta e depois o cavalinho, a gente cai do cavalo e o tombo é feio. Pode ser mais feio dependendo da situação do emprego que a gente pega. Seja honesto sobre as suas limitações e os tipos de estresse e pressão com os quais você pode lutar. Por duas razões. Uma, a gente pode depois ser visto como mentiroso, ou a gente ser jogado numa situação de muito estresse e pressão que vai fazer mal psicologicamente para a gente. Eu não quero entrar numa situação que eu não vou poder dar conta. Então eu só quero ver qual que é a situação. Eu lembro de uma situação em que dois amigos meus tinham a mesma posição de trabalho. E eu conversei com as duas esposas. Curiosamente, um deles perdia tuchos de cabelo
por causa da pressão que ele recebia. Era xingo de manhã até de tarde, quando ele saía. Uma pressão terrível. E o outro tinha o mesmo chefe, na mesma posição, e ele tirava de letra isso. De letra. E era um dos melhores vendedores. Ganhava sempre prêmio, geladeira, fogão, tal, como incentivo pelos resultados excelentes que ele oferecia. Já o outro sofria demais com esse emprego. Ele devia sair, porque não fazia bem para ele, mas ele precisava do dinheiro. E agora? Só que então, proteja-se sendo honesto para que você saiba que se te chamarem é porque viram que você vai aguentar a pressão dessa posição. Talvez outra você não aguentaria, mas essa você vai aguentar. Outra coisa, mostre adaptabilidade. Como assim? Situações mudam, épocas do ano mudam, mais pressão, mais estresse, menos estresse. Demonstre a capacidade de ajustar-se a situações novas e que, durante mudanças, você pode lidar com os desafios à medida que surgem. Isso mostra que você é flexível, isso é importante não só para pressão e estresse, e você é capaz de lidar com as demandas da função. Show, essa daqui, mostre adaptabilidade. Às vezes a gente quer trabalhar daquele jeito, mesmo tempo, mesma coisa, o tempo inteiro. Não, é importante a gente ser adaptável hoje em dia, diante de constantes mudanças que o mercado, as posições de trabalho exigem. Essa é uma pergunta de ouro. Lembre que é uma oportunidade muito boa para você mostrar os seus mecanismos de enfrentamento e resiliência diante de estresse e pressão. Escolha a sua resposta com cuidado, seja honesto, apresente de maneira que demonstre sua capacidade de lidar com desafios e permanecer produtivos, especialmente dando exemplos de sua vida real. Vamos ver um exemplo? Um exemplo para essa resposta de pergunta de entrevista de emprego. Como você lida com o estresse e a pressão? Tem uma forte capacidade de lidar com estresse e pressão. E faço isso usando uma combinação de técnicas. Em primeiro lugar, priorizo minhas tarefas e certifico de ter uma compreensão clara do que precisa ser feito e quando. Isso ajuda a me concentrar e evitar ficar sobrecarregado por me preocupar com coisas que eu não deveria no momento. Em segundo lugar, faço pausas ao longo do dia para limpar minha mente e recarregar as energias. Eu faço uma caminhada, se possível, ou então eu vou ali e tomo um café, ou chá, ou água, o que for. Faço o que posso de acordo com a possibilidade também da posição de trabalho. Exercícios de alongamento me ajudam muito também, porque aí eu dou uma relaxada, ajuda demais. Finalmente, eu tento manter uma visão positiva e mantenho o senso de humor, porque às vezes as coisas dão errado, a gente ri um pouquinho e bola para frente, consertar e fazer certo da próxima vez. Tudo isso me ajuda a manter a calma e o foco em situações de alta pressão. Por exemplo, quando eu trabalhava com prazos apertados como coordenador de marketing, fazia questão de fazer pausas para alongar, conversar com colegas, dar boas risadas. Isso me ajudou a manter o foco e a motivação e, por fim, entregar o projeto no prazo. Agora, terminando esse exemplo, eu falo de mim mesmo, Marco Schinck. Eu sou professor de inglês. Eu tenho aquela 1h, ou 1h10, ou 1h15, depende do aluno, depende da situação, para entregar aquele conteúdo. Mas não é blá, 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 falar o que ele tem que aprender. Não, é engajar o meu aluno para que ele possa fazer aquilo que é a demanda da matéria nova que ele está aprendendo do idioma, do inglês. É estressante? Às vezes porque às vezes é mais matéria para aquele aluno. Então eu tenho que fazer de um jeito que fique fácil para ele, gostoso para o aluno, em que a coisa flua. É um estresse, é uma pressão, mas eu tento jogar isso da forma mais positiva. E às vezes eu vejo que está muito para o aluno, e às vezes está muito para mim. E eu faço essas pequenas pausas de 30 segundos, contando uma anedota, ele ri, eu rio, eu lembro de um caso engraçado,
E aí a aula vai para frente com mais energia, com mais foco, com mais sorriso no rosto, com produtividade. É muito legal isso. Bom, esse era o vídeo. É assim que a gente pode responder para a pergunta como você lida com estresse e pressão no ambiente de trabalho. Não é uma resposta definitiva, você vai ter a sua para a posição que você está aplicando e para a profissão que você exerce. Também a gente vê alguns princípios aqui que são muito, muito importantes. Destaque seus mecanismos de enfrentamento, mostre resiliência, forneça exemplos reais, seja honesto sempre, mostre adaptabilidade. Se você fizer assim e for alegre, animado para dar a sua resposta, você vai estar ganhando pontos para ser chamado para essa posição de emprego. Curta o vídeo, deixa o seu like e vamos assistir outros dessa série para você estar muito bem preparado para a próxima entrevista de emprego que você vai ter.